E bora lá agora, né? Como eu sempre falo, quero cumprimentar a todos, agradecer quem está acompanhando esse vídeo. E como eu disse lá no meu vídeo de introdução, eu fiz esse vídeo a pedido de uma pessoa muito querida que entrou em contato comigo e queria falar mais sobre esse assunto. Eu lembrei desse material que eu tinha e eu falei, Senhor, como que eu compartilho esse material agora em época de pandemia? E aí eu lembrei desse recurso de compartilhamento de tela. Vamos lá falar um pouquinho sobre feridas, né, e curas. Porém, quando há uma ferida e depois uma cura, ficam as cicatrizes, ficam as marcas e tá tudo bem. Elas servem para algo, elas fazem parte de todo um processo na nossa vida, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo esse texto, como eu disse inicialmente, eu estava escrevendo para uma amiga e achando, né? Achando, porque Deus nunca usa para falar para um, né? Ele esparrama. E eu achando que eu estava escrevendo para uma amiga, aí a gente foi participar de uma reunião. Nessa reunião, incrivelmente, gente, uma outra amiga, né, não a mesma, quebrou um- uma peça dela que ela amava de porcelana ali. Ela quebrou uma peça dela de porcelana e ficou tão chateada que ela falou assim: e agora? Eu vou ter que jogar fora. Eu vou pagar. Ela não tinha nem pago ainda. O objeto ela tinha acabado de comprar. Ela não tinha nem pago. Ela falou: vou ter que jogar fora o meu objeto. E eu vou ter que pagar e jogar fora. Eu falei assim: não vai não. Me dá aqui, eu te devolvo ela. E levei para casa e fiz todo um processo naquela peça que vocês vão entender logo e entreguei para ela de volta com esse texto para outra pessoa e assim a gente foi multiplicando toda essa história. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui a minha tela. Eu vou incluir o áudio porque tem uma parte de um vídeo também muito legal. Então agora deve estar aparecendo a tela do meu computador aí para vocês. Eu vou colocar a apresentação em modo de apresentação. E nesse momento vocês devem estar vendo a primeira slide que fala do poder do Kintsugi de Deus, né? De como esse poder age na nossa vida. E para falar um pouquinho do Kintsugi, a gente tem que entender como que surgiu o Kintsugi, né? Na verdade, na minha vida, o Kintsugi surgiu através de um poema. Eu estava estudando outros temas, nada a ver com o tema que a gente vai falar agora, nem eram cristãos, por isso que eu falo lá no meu vídeo que Deus fala muito através da ciência. Eu estava estudando para a escola, para outros materiais, outras coisas, enfim, não tinha nada a ver com isso. Mas eu conheci um poema que falava dessa, dessa temática, que falava dessa técnica japonesa do kintsugi, mas ele falava de uma reconstrução de uma mulher, de uma pessoa sendo reconstruída, se refazendo aos pedaços, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a refletir e pensar que quantas vezes eu fui feita em pedaços, quantas vezes eu fui quebrada e Deus me refez, né? E Ele sempre nos constrói novamente. Porém, muitas de nós, e eu acredito que talvez com você, comigo aconteceu isso, ficam cicatrizes, ficam marcas, não tem como a gente esconder, né? Elas não são aquelas marcas que assim, tem gente que é reconstruído novamente e você nem sabe a história dela, mas tem gente que você realmente vê as marcas e reconhece ali algo. E quando a minha amiga falou pra mim, joga fora agora, eu não, eu vou colar. Ah, mas colado vai ficar feio. Aí eu fiquei pensando no kintsugi de Deus, porque geralmente o que nos vendem é essa imagem de que algo colado é algo feio, né? A beleza, ela é vista dessa forma culturalmente. Isso foi vendido pra gente
de que o belo, né, desde se a gente pensar na questão da filosofia, o belo foi vendido para a gente como algo sem defeito, sem marca, né, algo. A gente tem alguns padrões de beleza. E isso não quer dizer que é a beleza verdadeira, isso é um modelo vendido para você. Isso alguém um dia te falou, a gente nasceu com um conceito de beleza. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que a gente diz se ela é bonita ou não. Como que você consegue dizer que aquela pessoa é bonita ou não? A partir de modelos que foi te dado. Então, provavelmente você vira e vê um estereótipo de uma pessoa bonita e aquilo que é um modelo que para você foi belo, vendido como belo, você compreendeu desde infância que é belo, aquela pessoa se enquadra naquele padrão é bonita, aquela pessoa que não se enquadra naquele padrão não é. E então, foi vendido também pra gente de que o belo e o bonito é algo que não está quebrado, não está consertado. Porque qual o problema de consertar as coisas? Né? Quem falou para você que algo que teve uma emenda não presta mais? Né? Isso foi algo construído também na gente. E nos japoneses isso teve uma diferençazinha ali. Porque o kintsugi é uma técnica japonesa de restauração de cerâmica. Como eu disse, o pratinho de uma colega quebrou e era de cerâmica, de porcelana. E aí, o normal é que a gente se colar, né, que esconda as rachaduras. Então, essa técnica é ao contrário, em vez de você esconder, você valoriza elas, as preenchendo com algo muito valioso. Aqui no caso do kintsugi, que é uma técnica japonesa, eles preenchem com o ouro, algo tão valioso para eles que tornava a peça ainda mais valiosa colada com essa técnica. Então, aqui a gente tem um modelo de alguns dois vasos aqui com a técnica aplicada. E a gente consegue perceber até partes faltando pedaços. Então, são aqueles pedaços que trituraram tanto, tanto que não dá nem para colocar eles de volta quando quebra alguma coisa. Alguém já sentiu isso aí? Que aí você tem que realmente completar ele com ouro, porque não dá para recolocar. Alguns pedaços voltam, são pedaços maiores, mas os muito trituradinhos ali não dá nem mais para colar. Aí a gente encontra lá na Bíblia, em Salmo 147, versículo 3, um versículo que diz que ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então, quando a gente quebranta o nosso coração, quando a gente se entrega de verdade a Deus, ele cola esses pedacinhos, ele cola as nossas feridas. O significado da palavra que está lá na Bíblia é liga-lhes, é unir, é colar. É muito parecido com o que o Kintsugi faz. E eu fiquei pensando assim, poxa, e ele liga as feridas no Kintsugi é com ouro, algo muito valioso. E com que Deus faz isso na nossa vida. Então ele diz que os meus ensinos são mais preciosos que o ouro. Há até mesmo que muito ouro fino. No próprio Salmos 19, no versículo 10, eles vêm complementando isso e dizendo que não tem coisa melhor para você unir as feridas, para você ligar as feridas, para você unir os seus cacos, os seus pedaços e até aqueles tão estraçalhadinhos que nem dá mais para voltar ele pro lugar. Tem pedaços e tem cacos de você que nem vão voltar a ser o que eles eram antes. Eles vão ter que ser realmente descartados porque eles foram tão trituradinhos que você vai precisar colocar no lugar as palavras do Senhor, os ensinamentos e tudo aquilo que a gente vive com Deus vai ser colocado naquele lugar. E não tenha medo de compor esse vazio, esses buracos que a gente tem existencial com a palavra, com os ensinamentos, porque eles são feitos justamente para complementar. Então, isso que Deus veio fazer na minha vida. Eu fui quebrada. E no processo de quebra é muito difícil você se ver como um lixo. Eu costumo fazer muito essa análise com a palavra que eu disse da minha amiga, porque quando ela falou assim: Olha, tá quebrado, agora eu vou ter que jogar fora, vou pagar, é algo que eu vou gastar um dinheiro, porém eu nem vou ter mais. A nossa intenção é jogar fora. E quando você se vê quebrada,
ou na quebra ali no momento que você está sendo estraçalhada, essa é a sensação que você tem, algo que será jogado fora, algo que não vai servir mais para nada. A gente se olha e fala, meu Deus, e agora? Do que sai daqui, né? Um vaso que era vaso de destaque lá na minha prateleira da sala, não vai mais servir para nada. Para que que vai servir um vaso quebrado? E Deus te fala nesse momento que não, calma, mantenha calma. Ele foi necessário me quebrar, né? Ele foi preciso me quebrar. Eu acredito muito naquela palavra do oleiro que ele faz tudo novo, de novo, mas existem vários tipos de processos na vida da gente, né? E existem os processos de cicatrizes também, de cicatrização. Eles são menos pregados. A gente ouve muito falar de quebrar o vaso, amolecer o barro para fazer outro. Mas e quando o vaso é de porcelana? Ninguém nunca nos contou isso. Eu nunca tinha ouvido falar de um vaso de porcelana. E eu me sentia muito assim, algo que não nascia algo novo, né? Eu vinha sempre com cicatrizes e remendos, e eu vinha com aquelas marcas, e era visível a marca em mim, e nunca deixava de mostrar aquela marca. E aquilo era ferida, porque eu tinha que relembrar a história. E às vezes Deus quer relembrar essa história em você, mas não é para doer. Quando ela é curada, ela não dói mais. Os japoneses, eles exaltam o dano sofrido, preenchendo ele com ouro, porque eles acreditam que quando algo já sofreu danos, tem, portanto, uma história, e isso as torna mais bonita e mais forte. E isso falou muito ao meu coração. Porque quando a gente pegou aquela porcelana quebrada ali da minha amiga e foi falado pra ela assim, ela falou pra mim: "Ah, é lixo agora, vai ser jogado fora, não serve mais pra nada, tá quebrado". Eu falei: "Não, me dá". Eu levei pra casa e eu colei. Ó. Óbvio que eu não tinha ouro. Infelizmente, desculpa aí a minha amiga, provavelmente se ela ouvir esse vídeo, desculpa, não tinha ouro. Eu colei com cola mesmo e fiz uma pintura metálica na cor dourada, simbolizando o ouro, obviamente. E disse para ela, a partir de agora isso tem muito mais valor. Antigamente ela tinha comprado, antes de quebrar, uma porcelana qualquer, era uma porcelana simples. Para ela tinha algum carinho, um valor por ela ter comprado o produto, mas não tinha nenhuma história naquilo. Depois que quebrou e eu colei, eu não sei, vou perguntar para ela ainda aonde está esse pratinho colado, mas provavelmente eu sei que todas as vezes que ela vê essa peça, mesmo que ali reconstruída, ela tem uma história. Isso vai tornar ela muito mais bonita e muito mais forte. O nosso elo se ligou de tal forma que toda vez que ela vê alguma coisa hoje em dia falando de cicatriz ou de remendo, gente, ela sempre me manda. Ela sempre conta de cicatriz pra mim, ela sempre conta de coisas remendadas. Então, pra você ver que isso valeu mais, é isso que Deus faz na tua vida. Se ele tá exaltando algum dano teu, se ele tá colocando, preenchendo algum dano teu, mas ele tá colocando ênfase, ele não tá escondendo aquilo. É porque ele acredita que dali vai sair algo muito mais forte e uma história muito mais bonita e vai ser para honra e glória do nome dele ali na tua vida. Então exalte esse dano sofrido. Talvez agora no momento da dor e de você quebrado, como foi com a porcelana da minha amiga, a gente não conseguia perceber e ver ali algo de valor. Só quando eu devolvi para ela com toda uma história que foi construída através daquela porcelana, a gente começou a entender. Então, talvez se você está no processo agora quebrada ainda, se você está no processo de reconstrução ainda, se você ainda não se viu totalmente preenchida, você não consegue imaginar. Mas lá na frente, com certeza, sua história vai te tornar algo muito mais bonito e mais forte. Né? Em Gálatas, é, Paulo fala, né, aos Gálatas, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. E ele exaltava aquelas feridas dele, aquela cicatriz dele, mostrava que aquilo era a marca dele ter sofrido e ser escravo por Jesus. E talvez os nossos processos, as nossas dores, as nossas cicatrizes vão contar essa história, né? Vão ser essa marca que vão elevar o nome de Jesus na tua vida. E Paulo fez isso, né? Ele não se vangloriava.
dos seus feitos, né, das suas coisas maravilhosas, mas das suas marcas, dos seus machucados. Ele tinha prazer ali naquele sofrimento. Então, essas marcas em nossas vidas simbolizam alguma coisa. Ela conta nossas histórias e elas revelam a nossa identidade. Quando eu comecei a aceitar as minhas marcas, as minhas cicatrizes, eu comecei dessa forma, liberando perdão e cura para tudo e todo qualquer que causou essa dor, porque eu comecei a perceber o quanto ela forjou a minha identidade e o meu valor hoje vem muito dessas marcas e dos preenchimentos que Deus fez na vida, né, na minha vida através dessas marcas. Então, sem elas, eu não teria me aproximado de Jesus tanto quanto foram através dessas marcas e através desse preenchimento todo, né? Então, essas cicatrizes contam também a minha história, contam onde eu cheguei hoje para eu falar para você isso. Eu vivenciei, eu experimentei o que é ser quebrada e poder te dizer que ele é especialista em te reconstruir. Outra coisa que falou muito na época, quando eu estava escrevendo esse texto, eu ainda estudando, eu fui ver uma parte de ciências e foi uma semana assim que Deus foi me levando muito a cicatrizes, por isso que depois nasceu o texto. Primeiro foi com o poema, falando onde eu conheci a técnica japonesa, depois foi com os animais, né? E os animais, eles são muito assim também, né? O DNA de guerreiros, lutadores, fortes, vencedores e sobreviventes. Eu coloquei aí a história do golfinho, porque a natureza que confirma isso. Duas correntes que eu gosto de defender é que eu observo muito a natureza. A natureza é a criação de Deus, né? Na sua máxima beleza, eu falo. Quem para observar a natureza não tem como, né? A gente não vê a máxima beleza de Deus ali e ali revela toda o caráter do Criador, né? Então, várias ministrações foram feitas na minha vida simplesmente observando a natureza. E eu descobri que na natureza os golfinhos fêmeas preferem os machos com muitas cicatrizes no corpo, porque elas têm um instinto já no golfinho fêmea de saber que essas marcas são indícios de que esse eleito ele é um vencedor de batalhas, né? Ele venceu muitas batalhas contra os predadores, ele é destemido, ele é sobrevivente, ele é forte, ele é guerreiro. Ele é, portanto, o tipo de marido ideal para constituir uma família. Ele tem o DNA de guerreiro. Ele é lutador, ele é forte, vencedor e ele é sobrevivente. Então, só tem uma cicatriz quem já superou algo. Se você tem essas construções e reconstruções na tua vida, se você tem marcas, se você tem coisas que aparentam que você venceu, né? Você venceu. Não esconda a tua cicatriz. Mostra que você tem esse DNA de lutador, DNA de guerreiro e que você é uma pessoa que venceu. E há quem admire isso. Superação é a nossa marca. Então, não tem mais porque eu esconder as minhas marcas e as minhas dores e as minhas cicatrizes. E até com Cristo isso aconteceu, gente. Foi muito legal quando eu fui debruçando nessa mensagem, nessa palavra que Deus foi falando no meu coração, porque eu cheguei em Jesus e Tomé ali, né? Quando Tomézão chega ali e pede para Jesus: Ah, se é tu, me mostra então as tuas marcas, né? E Jesus não teve nem vergonha, ele deixou as marcas. Ele, quando foi ressuscitado, ele poderia vir sem nenhuma marca, né? Mas ele também mostrou as suas marcas que provavam a sua identidade, contavam a tua história. Existem os Tomés que precisam se identificar com as tuas marcas, que precisam ver tudo que você passou, o processo da tua vida. Porque existem muito Tomé por aí que não vai acreditar. Quando te vê com o milagre feito, é muito fácil, ele olha assim para você e fala assim: é muito fácil ter a vida que ela tem, né? É muito fácil adorar Jesus como ela adora, com a família perfeita que ela tem. Ok, eu falo para essa pessoa, até você mostrar as suas cicatrizes para ela e falar: olha aqui, olha quantas
loucuras, processos eu passei. Essa pessoa se identifica com você, ela começa a reconhecer a tua história, ela começa a ver Jesus através das tuas marcas, né? E Jesus falou: veja as minhas mãos. Em João, no capítulo 20, ali no versículo 27, veja as minhas mãos, põe o seu dedo nela, pare de duvidar e creia, né? Então, muitas Tomés aí na vida vão precisar ver as tuas marcas para saber a tua história e dizer que você não veio pronta e construída, não foi sempre lindo assim tudo na tua vida. Você tem marcas que provam essa caminhada. Então, para os Tomés, as cicatrizes de Jesus revelam e provam sua história, contam sua lembrança, mostram o teu processo. Jesus passou pelo processo de morte e ressurreição, e ele precisou provar isso para Tomé. Ele em nenhum momento foi irônico, foi grosso com Tomé, ou ele quis dizer que o Tomé não tinha fé, né? Ele falou que tinha pouca fé, mas que tem pessoas assim. E ele veio para pessoas assim e qualquer outro tipo de ser humano na face da terra, inclusive para os Tomés. Tanto que ele não se negou em mostrar as feridas e ele não julgou o Tomé. Então não julgue também as pessoas que precisam pegar mais, ver mais coisas concretas para poder ver Jesus na tua vida. Essas pessoas, Deus veio também para elas. Aí depois tem uma história que eu vou botar aqui o videozinho depois para vocês, tá? Não tem agora aqui, mas eu vou colocar que fala do menino, o jacaré e o amor de sua mãe. E essa história é linda. Quando eu vi, eu me encantei demais com o vídeo. Foi na mesma semana que tudo falava de cicatriz. E esse menino foi socorrido pela tua mãe, né? E as marcas das cicatrizes e das dores também forjaram a identidade dele e sinalizavam que ele era vencedor, mas principalmente que ele era amado e que ele tinha sido resgatado. Foi mais ou menos assim. Esse menino estava brincando num lago, essa história é verídica, e ele foi mergulhar no lago. Quando ele mergulhou, ele não tinha visto, tinha um jacaré enorme ali, um crocodilo na região do lago. E a mãe viu à distância aquele jacaré se aproximando, foi o tempo dela berrar e gritar. O menino virou, tentou fugir, mas não foi suficiente. O jacaré apanhou ele, pegou ele pela perna e a mãe entrou numa briga, puxando o menino de um lado e o jacaré do outro. E a mãe conseguiu resgatar e salvar o menino, porém ele ficou cheio de marcas, foi levado ao hospital. E uma equipe de reportagem foi contar a história dele, de como a mãe lutou com o jacaré para salvar a vida dele. E pediu para ele mostrar as marcas e falar das marcas do jacaré. E ele quis dizer assim na hora para os jornalistas: mas eu não quero mostrar essas marcas do jacaré, eu quero mostrar essas daqui do meu braço, que eram as unhas da mãe que tinham agarrado com tanta força o braço dele puxado, ele tinha ficado todo marcado de unhada no braço. E que são as marcas de amor da minha mãe. As marcas que me mostraram que ela não desistiu de mim em nenhum momento. E quando eu ouvi essa história, eu chorei demais. Chorei demais, porque às vezes a gente olha para alguma cicatriz nossa e hoje eu consigo ver essas cicatrizes e lembrar. Muitas delas são o amor de Jesus por mim. Ele me resgatou com tanto amor que ele me deixou marcas. Então eu consigo ver essas marcas hoje no meu corpo como olhar de ele me amou tanto, ele me segurou tanto que eu estava ali lutando, ele estava me puxando de um lado, algo muito maior estava me puxando de outro, e ele estava todo o tempo me segurando. Então, quando eu tiver que falar das marcas que tem no meu corpo, porque eu vou mostrar as marcas ruins, se eu tenho as marcas de amor perfeitas, lindas, umas marcas lindas para mostrar. Eu fui resgatada. Então, pensa em muitas cicatrizes que você tem aí, que são marcas de amor que Jesus fez e te salvou por isso. Então, assim como Jesus, depois de moído e quebrado, agora bem maior, né? Ele foi, depois de morto, ele ressuscitado, ele passou por esse processo de marcas, né? Ele foi chicoteado, ele foi maltratado, ele foi machucado, ele foi dilacerado, ele foi furado. E na filosofia o Wabi-Sabi, que é o Kintsugi, se baseia, o que foi quebrado e foi reconstruído não são mais iguais ao que era antes. Agora eles são diferentes. Então você, que foi quebrada e foi reconstruída,
mas que você foi completada pela palavra de Deus, que você foi colada, restaurada, restituída por esses ensinamentos, você nunca mais se torna ser o que era antes, porque você vai sair daí diferente, muito melhor, mais valioso, carregam valores e um significado maior, carregam uma história a ser contada. E Deus nos faz isso para que sejamos joias. Essas porcelanas são vendidas como verdadeiras joias. E você deixa de ser só uma porcelana na prateleira para além de uma história para contar, você ser realmente uma joia. Você tem algo muito mais precioso. E tem um outro escritor que ele fala também que o mundo quebra a nós todos e alguns de nós se tornam mais fortes nas partes que foram quebradas. Essa parte também foi muito interessante quando eu estudei esse texto, porque onde você foi quebrar, você foi consertado, você foi ligado ali com ouro, como aquele é metal, é ouro, aquele pedaço não se quebra nunca mais. Então, aonde Deus te preencheu, nunca mais você quebra. Você pode voltar até quebrar em outras partes, na onde é cerâmica, mas aonde tem o ouro, não quebra mais. Você vai estar muito mais forte. E quem quebra a gente é o mundo, né? É a vida aí fora que vem nos quebrando. Agora eu vou sair daqui, descompartilhar um pouquinho, voltar na minha imagem com vocês, ligar a luz que tá escurinho e agradecer excepcionalmente carinho de todos. Quem teve a paciência de ouvir essa história aí até o final e saber que Deus te reconstitui, Ele te constrói novamente e às vezes Ele deixa marcas, mas são marcas muito valiosas, são maiores que o ouro, o mais puro ouro. O puro ouro fino não tem valor se medido, assim, não tem valor para se comparar com aquilo que ele põe na tua vida, que são os ensinamentos dele, e isso te torna muito mais forte. Nunca mais ninguém te quebra novamente nessa mesma ferida. Então a gente aprendeu hoje, eu aprendi muito nessa palavra com Deus e eu tenho vivenciado ela na minha vida, trago ela como marcas aí em mim para dizer que o mundo nos quebra e eu fui quebrada de várias maneiras, de várias formas, de tudo quanto é jeito você imagina. E cada pedaço que foi quebrado, Deus reconstruiu, Deus preencheu com os ensinamentos, com a palavra dele, com a vida dele, com tudo tão lindo e o amor que ele teve por mim, a forma como ele me segurou e me agarrou é a mesma forma com que ele vai agir na tua vida, com que ele deve estar agindo agora na tua vida, porque só o fato de você estar ouvindo isso agora quer dizer que ele está te segurando ali pela mão. Então não se assuste se depois você vê cicatrizes pelo teu corpo. São cicatrizes do amor dele